Bom dia, pessoal. Que bom poder estar aqui com vocês de novo. E feliz também de estar aí com você na sua casa, na transmissão também. Cara, muito especial para o meu coração a gente poder estar de volta mesmo durante a crise, compartilhando a palavra de Deus. E eu fiquei bem empolgado com o convite do Douglas, especialmente por causa do tema que vocês estão envolvidos nessa série. Fiquei sabendo que no último vídeo, na última mensagem, o Ângelo quebrou tudo aqui também. E Deus está levantando uma galera para entender as Escrituras e compartilhar de uma maneira que articula no nosso coração, acima de qualquer coisa, paixão por Jesus. Se tudo que eu falar aqui você não entender nada, o que eu queria dizer, na verdade, é ame mais Jesus, de toda a alma, de todo o coração, com toda a força, com todo o seu entendimento. Mas eu vou me esforçar para me fazer entender e compartilhar com vocês alguns aspectos dinâmicos sobre a segunda vinda. Vocês estão numa série chamada Apocalipse Revelado, alguma coisa assim, revelado. E eu conversei com o Douglas sobre como que eu poderia compartilhar aspectos diferentes da revelação de Jesus, e eu escolhi 2 temas especiais para o meu coração. Primeiro eu vou compartilhar agora de manhã, que é a segunda vinda revelada. Eu vou compartilhar com vocês detalhes sobre a segunda vinda de Cristo. Eu quero ver a gente pirando de alegria ao ver que tipo de rei vem para nos encontrar, que tipo de guerreiro que cavalga as nuvens, que vem em busca da gente. E isso vai encher o nosso coração de fogo, encher o nosso coração de paixão e de desejo pelo grande dia do Senhor. E de noite eu quero compartilhar também com vocês sobre as recompensas eternas reveladas. O que a gente ganha nesse negócio, né? Beleza, estamos aí e tal, mas o que a gente ganha com isso? É claro que a nossa galardão, a nossa principal herança é o próprio Deus, mas de fato é possível viver uma vida agora que articula recompensas eternas e que nós podemos nos beneficiar disso para sempre. Então eu queria encher vocês de motivação para estar com a gente nesses 2 cultos, nessas 2 reuniões da exposição da palavra. Eu sou pastor lá em Vitória, muitos anos, e o Senhor está fazendo uma grande transição nas nossas vidas, mas se você quiser acompanhar o nosso ministério e tudo que a gente está fazendo, queria recomendar você baixar o aplicativo da nossa igreja no seu telefone, porque lá tem um monte de recursos legais para você poder se equipar, ouvir outras mensagens relacionadas ao ministério ministério de oração ou o lugar de oração, outras mensagens sobre o fim dos tempos e várias outras séries. E lá a gente tem cursos grátis, várias outras oportunidades, recursos. Realmente vale a pena você baixar o aplicativo da base, que é a base.org. Beleza? Prontos? Seria legal se vocês falassem alguma coisa. Yes! Ali, a galera do vidro está animada. Beleza. Joia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Opa, muito obrigado. Para a gente olhar 3 visões diferentes sobre a segunda vinda no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele fala em 3 momentos diferentes, ou ele mostra 3 perspectivas diferentes a respeito da segunda vinda, do momento no qual Jesus abre os céus e desce. E antes da gente mostrar os textos, eu queria chamar a sua atenção para, nós amamos Jesus, amém? A gente está nisso porque a gente ama Jesus. A gente não está nisso porque a gente é a galera do fim ou a galera do caos, porque a gente gosta do bagulho ferver. Mas nós estamos nisso porque a gente ama Jesus. Nós amamos vê-lo em ação, a gente ama ler os evangelhos, a forma como ele articula, os seus ensinos, até mesmo as suas palavras duras, como ele se relaciona com os discípulos, como ele se relaciona com as criancinhas, como ele se relaciona com os fariseus e saduceus. Nós amamos tudo o que Jesus é, mas nós também devemos amar esse aspecto conclusivo de Jesus, que é a sua segunda vinda. Por isso que a gente vai falar hoje da segunda vinda revelada. Nós devemos amar Jesus completamente. Tudo que ele é, tudo que ele faz, é cheio de significado, cheio de realização para os nossos corações. Eu queria inspirar vocês
nessa manhã, olhando para esses textos. O primeiro texto que eu queria mostrar para você é Apocalipse capítulo 11, versículo 15. É a primeira visão de João sobre a segunda vinda. O livro de Apocalipse, ele não é totalmente cronológico, ele tem pausas. Né? É como se você estivesse vendo um filme com uma pessoa que não entende direito. Né? Tipo, ontem o Douglas estava me mostrando uma série e, assim, às vezes ele tinha que me explicar o que estava acontecendo, e era porque eu nunca tinha visto. E Apocalipse é um anjo mostrando para João as coisas que vão acontecer. De vez em quando ele tinha que dar um pause na série e falar assim, olha, aconteceu isso. Então, você vai ver que de tempos em tempos, meio que a cronologia para e você tem uma explicação angelical. É literalmente um anjo falando com João o que aconteceu e o que vai acontecer. O texto é estruturado dessa maneira. Então, a gente vai ver de diferentes aspectos o mesmo evento aqui em Apocalipse 11, Apocalipse 14, Apocalipse 19. E eu queria mostrar para vocês esses textos, para que vocês tenham ele tipo na mente, né, anotados aí, para que vocês olhem e reparem os detalhes da segunda vinda, porque depois eu vou levar vocês para passear num outro texto que engloba todos esses detalhes, e a gente vai poder fazer uma leitura corrida e você vai ter isso na sua mente. Beleza? Apocalipse 11, 15 fala o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Primeira coisa importante para a gente saber a respeito da segunda vinda revelada é que Jesus volta ao som da última trombeta. São 7 trombetas, e você sabe que a sétima sempre vem depois de qual? Não é pegadinha não, é sexta mesmo. Tipo assim, o 6 sempre vem antes do 7. Então, os eventos escatológicos, eles são numerados, sequenciais, para que a gente possa acompanhá-los, para que a gente possa estar ligado no que vai estar acontecendo. E isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo ensina, tanto em 1 Coríntios 15, quanto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é ao som da trombeta de Deus, ou ao som da última trombeta. Então é muito importante a gente ter a consciência que Jesus não vai voltar hoje. Né? Jesus não vai voltar hoje. Ele vai voltar ao som da sétima trombeta. Então, isso é importante para que a gente possa não ficar na pressão e intimidado pelas notícias. Né? Quantas pessoas hoje, ou nessa semana, deram um Google aí na nuvem de gafanhoto, achando que, meu Deus, agora Jesus vai voltar. Não, Jesus não vai voltar agora. Tem muitas outras coisas que precisam acontecer. E, querido, se prepara, aperta o seu cinto, abra os seus olhos, mergulha na narrativa bíblica para que você não se perca na narrativa secular. Sabe, as pessoas que estão desesperadas ou sem esperança ou preocupadas com o que está acontecendo, na verdade elas estão assim porque ainda não se despertaram para os sinais que a palavra de Deus aponta. E é muito importante a gente ter clareza primeiro do que a palavra diz, para que depois a gente possa olhar para os jornais. Porque se você olhar para os jornais primeiro e depois olhar para as escrituras, você vai ficar confuso. Então é muito importante a gente saber quando Jesus volta. Jesus volta ao som da sétima trombeta. Jesus volta ao fim da grande tribulação. Mateus capítulo 24, Jesus diz que ao fim daqueles dias, que dias? Os dias da grande tribulação, né? Vocês vão ver no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que eu venho nas nuvens e todo o olho verá. Isso significa que ninguém vai ser deixado para trás e ninguém vai ficar olhando assim, será que é um pássaro? Será que é um avião? Sabe o que está acontecendo? Não, é Jesus voltando. Todo mundo vai saber, todo mundo vai estar ligado do que está acontecendo. Então, primeira coisa sobre a segunda vinda revelada. Jesus volta ao fim da grande tribulação e Jesus volta ao som da sétima trombeta. Né? É glorioso porque agora os reinos deste mundo pertencem de fato, né,
ao nosso Senhor e Cristo, e Ele vai reinar para sempre. Beleza? Próxima, vira aí comigo, Apocalipse 14. Apocalipse 14, 14 fala o seguinte: eu olhei e vi uma nuvem branca. Tipo assim, pega esse mistério aí, a nuvem. Porque a nuvem, né, o cavaleiro das nuvens, é ele que vem. E você vai ver que esse símbolo, essa imagem, ela se repete muitas vezes ao longo das Escrituras. E sabe, Yahvé, Deus é aquele que cavalga as nuvens. E a gente vai ver isso em vários outros textos, tanto como eu falei, Apocalipse 1, Mateus 24, o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus vem nas nuvens do céu, com fogo, com som, com relâmpagos, com vozes, com a glória de Deus. Então é importante a gente olhar esses detalhes. E agora eu quero te mostrar um outro aspecto da segunda vinda. Aqui é uma outra perspectiva. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus, ok? Sabia que o título que Jesus mais usou sobre si mesmo nos evangelhos foi Filho do Homem? Só que ele não estava tentando provar a sua humanidade. Pelo contrário, ele estava tentando provar a sua divindade. Porque todo judeu que ouvisse a frase Filho do Homem não ia pensar ou duvidar se Jesus tinha carne. Porque eles iam pensar imediatamente em Daniel capítulo 7. Tá ligado o que acontece em Daniel capítulo 7? Daniel vê o céu aberto, um trono e o ancião de dias sentado no trono. E aí de repente ele vê um semelhante ao Filho do Homem. E ele vai, né, e assume a responsabilidade de reinar as nações. Então, Jesus nos evangelhos, ele não está tentando provar o quão humano ele é. Ele está tentando provar que ele é o único Deus homem. Então, o Filho do Homem é a característica mais usada por Jesus nos evangelhos, acima de qualquer outra. Porque naqueles dias tinha um monte de gente que falava que era Messias. Tinha um monte de gente que falava que era o libertador ou o rei de Israel, mas ninguém tinha coragem de falar que era Deus. Então, falar que era Deus custava muito mais, porque era fácil falar que os seus pecados eram perdoados, mas era difícil dizer o quê? Levanta e anda. Só Deus tem esse tipo de poder. Então, o Filho do Homem, né, é uma outra tipologia, um outro tipo de imagem bem interessante que Jesus conecta consigo mesmo. Eu vi sentado sobre a nuvem um Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e numa mão uma foice afiada. A foice afiada está diretamente ligada com a colheita e a vingança de Deus. Então, o Jesus que a gente vê vindo na 7ª trombeta, ao fim da grande tribulação, vem com uma foice na mão, porque ele vem para fazer guerra. Ok? Jesus não é um hippie, paz, amor, anos 60. Jesus é o guerreiro que cavalga as nuvens. E ele traz uma foice na sua mão para ceifar as nações. Vai ficar um pouco pior, tira as crianças da sala, porque quando a gente for ler o salmo que eu vou apresentar para vocês, Jesus vai fazer questão de pisar na cabeça dos seus inimigos e espalhar o sangue para que os cachorros possam lamber. Ok? Meio assustador, mas sabe, esse é o mesmo Jesus que a gente vê manso e humilde, mas também o dia da vingança está no seu coração. Sabe, ele vai esmagar todos os nossos inimigos. Sabe, ele vai esmagar. Se não tem o dia da vingança do Deus, não faz sentido o ano aceitável do Senhor. São dois aspectos da mesma realidade. Sabe, a graça que ele estende e a vingança que ele também executa. Quando ele executa vingança, ele não está sendo meio temperamental, fora do controle. Ele é perfeitamente amoroso enquanto executa os seus juízos. Então, a gente precisa encontrar a beleza dos seus juízos, em vez de ficar chocado com os seus juízos. É muito importante isso aí. Aqui, então, a gente vê que Jesus vem na mesma nuvem,
ao som da 7ª trombeta, no fim da grande tribulação, e ele vem para fazer guerra. E o último texto que eu quero mostrar para vocês, que é uma outra visão da segunda vinda, aqui um pouco mais descritiva, um pouco mais detalhada, Apocalipse 19, a gente vai ler do 11 até... Vamos ver aí até onde que a gente lê. Acho que eu vou ler até o 18 hoje com vocês. Eu vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas coroas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa, o esmagador de cabeça. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Essa aqui é uma imagem um pouco mais assustadora, né? A gente vê bonitinho Jesus, né? Os reinos de Jesus, os reinos vieram a ser do nosso Senhor e Cristo. É fofinho, né, da gente falar isso. Agora, depois a gente vê que ele vem na nuvem com uma foice na mão. E agora a gente vê que ele vem com uma espada na boca e uma vara de ferro na outra mão. E ele vai esmagar todos os seus inimigos e chamar, né, todos esses animais para esse banquete escatológico, sabe, dos inimigos esmagados de Deus. Sabe, essas 3 imagens do livro de Apocalipse sobre a segunda vinda mostram para a gente que existem diferentes dinâmicas que vão acontecer na segunda vinda. A segunda vinda não é um evento secreto, pelo contrário, todo olho vai ver, e existem muitos detalhes importantes para a gente poder olhar, observar, porque todos eles enchem o nosso coração de esperança e de expectativa para que nós possamos proclamar com ousadia o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe, é o mesmo dia, são os mesmos aspectos. Não faz sentido desconectar o ano aceitável do dia da vingança. Então eu queria que agora você abrisse comigo no Salmo 68. O Salmo 68 é um compilado de tudo isso que a gente já viu, tudo isso que a gente já olhou hoje. O Salmo 68 engloba, e ele traz para a gente alguns outros aspectos importantes para que a gente possa fazer sentido do dia do Senhor, para que a gente possa, sabe, juntar na nossa mente tudo o que o dia do Senhor significa, tudo o que o dia da segunda vinda representa. Nós precisamos amar o dia do Senhor. Assim como nós amamos sentar com Jesus no Sermão da Montanha, é legal, não é? A gente ouve Ele ensinando, a gente ouve, sabe, as suas bem-aventuranças. Aquilo enche o nosso coração de tamanha, né, vontade de amar, seguir, obedecer. Quando a gente é inspirado pelo apóstolo João para olhar Jesus, aquele que a gente pode se assentar pertinho, reclinar a cabeça no seu peito, sabe? Existe tanto afeto conectado com a pessoa de Jesus. Assim como Maria de Betânia, nós podemos sentar aos seus pés, escolher a melhor parte. Nós amamos Jesus. A finalidade do que eu estou falando é que você ame mais Jesus, sabendo de por que Ele vem. Sabe, Ele não vem porque Ele está bravo, Ele vem para fazer
justiça. Ele não vem porque o mundo saiu do controle e ele precisa agora fazer uma coisa muito brava ou muito fora do normal. Na verdade, o dia da vingança dele sempre esteve no seu coração. E agora eu quero mostrar para vocês o Salmo 68. Cara, abre o Salmo 68 aí na sua Bíblia e vai olhando comigo, porque eu quero que o salmista aqui, o rei Davi, ele pinte essa imagem na sua memória, na sua mente, para que você possa, ser inspirado e cheio de paixão por Jesus ao ver esses textos. Primeiro, o texto começa bem assim: levanta-te, Deus. Levanta-se, Deus. Jesus, ele não volta no vácuo. Jesus volta na resposta de uma igreja que está falando: levanta-te e vem, abre os céus e desce. Jesus, ele não volta no silêncio, porque o Espírito, juntamente com a igreja, vão estar clamando: vem, Senhor Jesus. A igreja vai entrar numa disposição mental, numa disposição de espírito de desejar o dia do Senhor. Jesus, ele não volta opa, posso chegar? Não, ele vem na resposta de um povo que está completamente tomado pelo desejo da presença de Deus na terra, para que Deus possa fazer convergir todas as coisas que estão no céu com todas as coisas que estão na terra, para que Jesus possa trazer o céu para a terra, para que ele possa colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A igreja vai ter entrado numa identidade de intercessão e vai estar falando: levanta-te, Senhor, levanta-te do teu trono, abre os céus e desce. Jesus não volta para uma igreja assim: sei lá quando que Jesus volta, né? Tanto faz, o importante é ainda bem que eu vou morar no céu. Pelo contrário, querido, Jesus vem para a terra e nós vamos estar com Ele onde Ele está para sempre. Então, se prepara, porque a sua vida vai ser aqui para sempre. Mas você precisa também se levantar. Levanta-te, Deus. Nós amamos muito, aleluia. Nós precisamos recuperar Maranata. A gente é bom de celebrar. Nós precisamos começar a gemer de saudades, a ansiar pela presença, a desejar Ele entre nós de novo. Ter saudades do Deus que a gente nunca viu, ter desejo pelo Deus com quem a gente ainda não encontrou. Nós precisamos desejar Jesus. O Salmo começa: levanta-te, Deus. Levanta, vem, abre os céus e desce. E aí então o Salmo continua: sejam dissipados os seus inimigos e fujam de diante dele os que o odeiam. E como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas, como se derrete a cera diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Querido, o clamor Maranata, ou o clamor de desejo pelo retorno do Senhor, está conectado com a necessidade de Jesus vir e esmagar os seus inimigos. Quando Jesus vem, Ele vence o Alzheimer, a depressão, o suicídio, o divórcio, a mentira. Ele vence todos os seus inimigos. Ele vence, os vícios. Ele vence a exploração sexual. Ele vence tudo aquilo que impede a gente de experimentar o seu amor completamente. Nós precisamos de Jesus aqui. E quando Ele vem para dissipar os seus inimigos. Queridos, não existe maior expectativa ou dia mais glorioso na nossa história, quando o céu se abre e os inimigos de Deus começam a derreter. É como a cera diante do fogo. Eles vão ser espalhados e derretidos. A gente viu nos outros textos que Ele vem com uma foice para ceifar. Ele vem com uma espada e Ele vai pisar nos seus inimigos. Jesus é aquele que vem para fazer guerra. Nós precisamos tomar consciência disso para que nós não sejamos ofendidos com os seus planos. Porque quando a gente amar o Deus guerreiro,
né, nós vamos estar amando também um outro aspecto de Jesus. Não é possível, né, não faz sentido o ano aceitável sem o dia da vingança. Jesus vem para nos vingar, Jesus vem para nos justificar, Ele vem para retribuir mal àqueles que destroem a terra, Ele vem para colocar os humildes de volta no seu lugar, Ele vem para restaurar, sabe, paz, alegria, justiça, que são, né, o que contém no reino de Deus. Quando a gente tem revelação sobre esses dois primeiros aspectos, recupera em nós o clamor Maranata. Deus vem para julgar os seus inimigos. A próxima coisa que acontece quando Jesus vem e destrói os seus inimigos é: alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e encham-se de alegria, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor e exultai diante dele. O mesmo Jesus que vem nas nuvens, cavalgando com os exércitos dos céus. A resposta de quando Ele abre o céu e desce é uma explosão de louvor. Querido, a gente não vai estar aqui acuado no canto, falando assim: por favor, acaba logo a grande tribulação. Pelo contrário, nós vamos estar avançando. Vai ser a hora mais brilhante da igreja. Nunca antes na história houve um momento onde a glória de Deus vai se revelar como naqueles dias. A gente não vai estar tipo assim, mudo, tristes. Nós vamos estar prontos para celebrar. Nós vamos estar, na verdade, em vitória. Para que Jesus vem esmagar os seus inimigos? Versículo 5. Ele vem para libertar os cativos. Ele vem para exaltar os humildes. Ele é o pai de órfãos. O juiz das viúvas é Deus no seu santo lugar. O Deus que faz com que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Jesus vem para fazer justiça. Na verdade, Jesus é a própria justiça de Deus. Sabe, Ele é a encarnação da justiça. Ele cavalga por causa da justiça. Ele peleja por causa da retidão. Quando Ele vem, Ele coloca o órfão em família, a viúva de volta no seu lugar, o pobre e o negligenciado são livres. E até mesmo aqueles que estiverem prisioneiros naqueles dias, Ele vem para libertá-los. Nós amamos ver a procissão de Jesus nos ares, né? Agora Ele vem nas nuvens, agora Ele marcha em terra. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra tremia, os céus destilavam chuva perante a face de Deus, o Deus do Sinai, na presença de Deus, o Deus de Israel. Agora nós temos Deus com o pé na terra. Deus marchando pelo deserto em direção a Jerusalém, libertando os cativos, esmagando os seus inimigos, fazendo a terra tremer. Então Jesus vai espalhar os seus inimigos, assim como os flocos de neve. Floco de neve também é tipo um jeito de falar que alguém é muito sensível ou fresquinho, né? Então os inimigos de Deus não passam de flocos de neve e eles fogem da presença de Deus. Depois nós temos o conflito entre as montanhas, né? Aqui a gente vê, versículo 15: as montanhas de Baçã são majestosas, e do cume dos montes, as montanhas de Baçã, e porque olhais com inveja, ó montanhas escarpadas, para o monte que Deus desejou para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará eternamente. Aqui
é a guerra das montanhas, é a guerra, né, escatológica entre o anticristo e a guerra entre o anticristo e o Senhor Jesus. Jesus escolheu habitar em Sião perpetuamente. Baçã é uma das montanhas do norte de Israel, das colinas de Golã. Lá tem as maiores montanhas de Israel, com o pico nevado, né, durante o inverno. E lá no pé dessa montanha aconteceu, em Mateus capítulo 16, Jesus chegou lá numa gruta e falou assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja. Então essa guerra de montanhas nada mais é do que o avanço do reino de Deus, destruindo o império das trevas. Aqui as montanhas têm inveja, ou elas falam: por que Deus escolheu Sião? E por isso também que as nações odeiam Sião, o lugar da sua habitação para sempre. Ok, em Apocalipse capítulo 19 a gente viu que Jesus vem com todo o exército dos céus. Olha o que diz o Salmo 68, versículo 17: os carros de Deus são dezenas de milhares e milhares de milhares, e o Senhor está entre eles no Sinai e no seu santuário. Nós vemos que a procissão da segunda vinda é como se a tempestade do Sinai estivesse acompanhando a trajetória de Jesus. Jesus leva o fogo da nuvem, as nuvens brilhantes, os terremotos para dentro de Jerusalém, para o monte onde Deus vai estar. Aqui nós temos uma incrível citação da vitória de Jesus sobre os potestades, principados, que até o apóstolo Paulo mencionou, né, na sua carta aos Efésios: quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebera dons dos homens e até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Agora Jesus está em Sião, ele libertou os cativos e recebe as pessoas como presente, como recompensa por tudo que ele faz. Novamente existe uma explosão de adoração quando o Rei da Glória entra pelos muros de Jerusalém. Versículo 19: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. A Deus, o Senhor, pertence o livramento da morte, e certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos e o crânio do que anda em pecados. Aqui nós vemos novamente o Deus de paz, que em breve colocará Satanás esmagado debaixo dos nossos pés. Ele é aquele que foi prometido para Eva, a semente prometida para Eva. Ele vai te ferir o calcanhar, mas você lhe esmagará a cabeça. Aqui nós vemos novamente o esmagador de cabeças se levantando. O cavaleiro das nuvens que vem para fazer guerra, esmaga os seus inimigos e os destrói por completo. Amém? Vocês estão comigo? Eu estou muito feliz, cara. Vamos lá. A gente já está caminhando para a nossa conclusão. E eu queria ler com vocês Salmo 68, versículo... vamos olhar aqui o versículo 23, para vocês terem um pouquinho mais do que acontece com os seus inimigos. Para que banhes o teu pé no sangue dos teus inimigos, e a língua dos teus cães tenha a sua porção. Feche seus olhos comigo. Quais são os seus inimigos? Sabe, quais são os inimigos que afligem a tua família ou a tua vida agora? Pensa comigo. Imagina todos eles debaixo do pé do cavaleiro das nuvens, e ele pisa todos eles até esmagá-los. Sabe, Jesus é o Deus da nossa vingança, é o Deus da nossa salvação. Ele vai vencer cada um dos seus inimigos. Amém? Você
pode dar um glória a Deus aí por isso? Escreve aí glória a Deus no chat também. Versículo 24. Ó Deus, viu-se a tua procissão, a procissão do meu Deus, o meu rei no santuário. Esse aqui é o final, o clímax épico. Você já viu O Senhor dos Anéis? Aquele filme especial, O Retorno do Rei, o último da trilogia. Né? Existe aquela enorme batalha campal e eles matam todos os seus inimigos e aí eles olham um assim para a cara do outro, sabe? Dever cumprido, missão dada, missão cumprida, e aí então eles começam a se preparar para a grande coroação do rei. E ó Deus, agora a gente pode ver o esplendor da tua procissão, quando você entra no santuário de Deus. Sabe, aquela imagem épica de Deus destruindo e esmagando todos os seus inimigos. E agora não existe mais, sabe, medo, dor, lágrima. Não existe mais, sabe, adversário suficiente para nada contra nós. Jesus é coroado, o Rei de todas as nações, celebrado em Jerusalém. O Salmo 24, declara, mas quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor Deus, forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor da batalha. Este é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. E aí então a gente vê aqui a magnífica procissão, a procissão de Deus, Deus entrando no seu santuário. E aqui no versículo 25 é muito legal, eu amo esse versículo aqui. Os cantores vão na frente. Quer ter um emprego para sempre, cara? Começa a cantar, porque os cantores vão na frente. Os tocadores de instrumento vão atrás, e entre eles vão as mulheres, as virgens, tocando adufes. Sabe, eu lembro imediatamente de Miriam celebrando a saída do povo do Egito depois de cruzar o Mar Vermelho. Eu lembro imediatamente de Débora, depois de esmagar a cabeça de Cícera com uma estaca. Sabe, esse tipo de mulher tem que se levantar. Esse tipo de mulher que esmaga a cabeça dos inimigos de Deus. E eu olho aqui, elas estão liderando a adoração. Eu fico imaginando já tipo assim, a Stephanie Gretzinger dentro do corpo da Priscila Alcântara, sabe, pirando a cabeça, liderando a adoração. Imagina, se você viu no Descende, o negócio é meio fora do controle. Imagina as mulheres liderando a adoração na procissão de entrada de Jesus, o Rei da Glória. Sabe, mulheres, levantem-se para assumir o lugar que Deus tem para você de liderar. Deixa Deus te ungir e te capacitar para isso. Naquele dia nós vamos ser, mais uma vez, maravilhosamente liderados pelas mulheres nesse período de adoração que culmina com a coroação de Jesus. E aí, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, sabe, tem tanta coisa para a gente falar. Versículo 29, por amor do teu templo em Jerusalém, os reis trarão presentes. Versículo 32, os reinos da terra. Sabe, agora Jesus não é só o rei de Israel, Jesus é o rei da glória de toda a terra. Sabe, esse é o Jesus que nós estamos esperando. A segunda vinda, querido, não é uma coisa que você pensa que é não abrir e fechar de olhos. Para pensar. Sabe, quando você tem Gênesis 1 no seu currículo, como que você acha que você vai fazer a entrada triunfal do seu Filho glorioso para reinar para sempre sobre todas as nações da terra? Vai ser tão majestoso quanto haja luz e houve luz. Vai ser tão esplendoroso como o Sinai, uma montanha inteira pegando fogo e tremendo. Essa é a tipologia,
ou a forma da gente conseguir ver ou ter uma imagem da segunda vinda revelada. Eu queria que você enchesse seu coração de expectativa para esse dia, porque nós não fomos chamados para olhar para o dia do Senhor de maneira passiva. Lembra que a primeira coisa que eu falei ao ler o Salmo 62, Jesus volta como uma resposta a um clamor real da igreja. Nós precisamos nos posicionar e recuperar no nosso discurso o clamor Maranata. Amém? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você, fechar essa sessão, convidar você para conectar com a gente para a próxima sessão. Mas eu queria que você fosse cheio de esperança. Oh Deus, nós nos voltamos para Ti de todo o coração nessa manhã, confiantes de que Tu és por nós, não contra nós. O Senhor nos deseja e o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam e vivem o Teu propósito. Pai, obrigado pela Tua palavra, porque nós podemos olhar com esperança para o grande e terrível dia do Senhor e ser cheio de expectativa de quando o céu se abrir, você vem para julgar as nações, você vem para executar juízo contra os seus inimigos, você restaura todas as coisas e você é o Rei da glória que nós esperamos. Jesus, deixa a gente amar a sua vinda, deixa nós amarmos o dia do seu retorno, coloca Maranata de volta no nosso coração, deixa-nos, Senhor, ter expectativa da tua presença entre nós, novamente aqui na terra como no céu. Pai, nós te pedimos, vem Senhor Jesus, envia de volta o teu Filho, desperta a tua igreja para clamar Maranata, desperta a tua igreja para desejar, para apressar o dia da tua vinda. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, amém e amém.